David Yarrow é o fotógrafo mais bem pago do mundo. A sua fotografia da vida selvagem e de paisagens naturais consegue capturar momentos que parecem impossíveis de serem vistos. O David Yarrow tem uma forma muito interessante de pensar a fotografia como forma de arte. Em uma entrevista, ele afirmou: quanto mais tempo as pessoas quiserem olhar, mais forte ela é. Mas o que significa uma imagem ser forte? Alguém poderia dizer que uma foto de um acidente é uma imagem forte. Outra pessoa pode enxergar força em uma pintura cubista. A verdade é que nenhum dos dois está errado, mas nenhum deles concorda com a definição de força que o David Yarrow está se referindo aqui. E para entender o que ele está falando, a gente tem que lembrar que a fotografia teve o seu início como uma forma de documentação da verdade. Não como arte, mas com o tempo e com o uso da fotografia jornalística, passou a cumprir um outro papel: o papel de representação de uma narrativa. Daí você corta para umas dezenas de anos depois, e hoje, uma imagem pode ser responsável por mudar o curso da história. Então, quanto mais força uma imagem tem, maior o poder de influência dela sobre as pessoas. É o que a publicidade tenta fazer com você: produzir uma imagem forte o suficiente que te faça consumir. E nisso eu concordo com o Alan Moore. Os contadores de histórias, os criadores de conteúdo, as pessoas que te convencem da pós-verdade, esses são os magos e bruxas do nosso tempo. Mas o cérebro humano, que ainda é o mesmo cérebro usado pelos nômades que eventualmente aprenderam a plantar, esse cérebro é influenciado acima de tudo pelo medo. Em Chainsaw Man, quanto mais medo o nome de um demônio causa, mais poderoso ele é. Essa regra é tão genial do ponto de vista de possibilidades, porque já que pessoas podem ter medo de qualquer coisa, então qualquer coisa pode ser um demônio em Chainsaw Man. Nesse universo, o demônio da arma é extremamente poderoso, o demônio da escuridão gera uma das cenas mais icônicas e experimentais da obra, e o demônio da motosserra faz... Desculpa. Mas voltando a falar sobre influência, hoje em dia, a influência por meio das imagens, símbolos e propaganda é feita de uma forma tão eficiente que na maioria das vezes passa despercebida. Ou talvez já estamos tão acostumados que ficamos anestesiados. Recentemente, por causa de um trabalho que eu fiz divulgando meu filme, eu comecei a pensar sobre como tudo à nossa volta é essencialmente um outdoor, um banner, um cartaz. Olhe em volta por alguns minutos e tenta encontrar algo que não foi produzido para te fazer gastar dinheiro. Aposto que dura pouco, a não ser que você esteja vendo esse vídeo em uma pedra no meio do mato. Nesse sentido, eu me questiono sobre a ideia de livre-arbítrio. Até que ponto as escolhas que eu faço são realmente minhas ou são influenciadas pelo meio onde eu vivo? Até que ponto eu não estou escolhendo uma coisa só porque eu tenho medo da outra? Por isso, a fala do David Yarrow sobre a força de uma imagem me interessou, porque a partir do momento que eu admito que uma imagem é forte, eu admito fraqueza em mim mesmo. E em que momento você se sente mais fraco? Quando você tem medo. Não é à toa que quando eu era criança e o meu pai me levava na locadora, eu passava mais tempo olhando para os cartazes de terror do que escolhendo qual animação eu iria levar para casa. Nós somos naturalmente curiosos demais. Se não fôssemos, nós não teríamos domesticado lobos, nós não teríamos caçado e virado carnívoros, não teríamos construído muralhas, castelos e arranha-céus, não teríamos que nos submeter a trabalhos das 8 às 18.
e não mataríamos uns aos outros. E no subtexto, Chainsaw Man comenta sobre isso. O Denji trabalha em uma empresa na qual ele só conhece sobre o trabalho que ele faz, que é matar demônios. Ele não conhece os objetivos da empresa ou por que existem pessoas querendo impedir os planos da Makima. Ele não precisa conhecer, porque ele é uma ferramenta. A Makima trata ele como um cachorro. E essa instrumentalização das pessoas é o que nos tira nossa força, nosso poder. Nos coloca em uma posição passiva, de observador, de consumidor. O que acontece mais pra frente no mangá tem a ver com o ponto que eu quero chegar aqui. Quando David Arrow fala sobre o poder das imagens que ele produz, ele comenta sobre seu processo de esperar o momento do ano certo, com a iluminação que ele visualizou, chegar no ambiente e de frente para um animal selvagem, esquecer o medo e capturar um momento único. Então não significa que um artista é alguém sem medo, mas alguém que usa esse sentimento. Nesse sentido, eu acredito que o David Arrow concordaria com Epiteto, um dos representantes da filosofia estoica, quando ele diz: cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade de recorrermos aos nossos recursos interiores escondidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. Então, da próxima vez que os seus demônios aparecerem, lembra que no mesmo lugar que eles encontram o seu medo, é onde você vai achar a sua força, o seu poder.